O reino mineral, pode apagar aqui. O reino mineral, ele recebe essa onda criadora. Então os princípios espirituais estão ali. Olha para chegar na nossa faixa de hoje. Passaram por outros reinos, não foram? Soltaram das auras minerais, foram para os vegetais, estagiaram nos vegetais, foram para os animais, até que num determinado ponto alcançaram a faixa hominal. Então, quando a gente analisa e fala de luz, nós vamos notar que antes de entendermos a luz no seu sentido profundo que irradia das entidades superiores, essa luz que está nos iluminando aqui, que é o sol e as luzes, seja de que natureza for, exerce um papel importante para nós também, não é verdade? Esse tema caminho da luz é um tema que tem que ser compreendido mesmo, porque ele é a chave da nossa libertação espiritual. É a chave. Agora, tem muitos ambientes que não estudam adequadamente esse assunto. Mas nós podemos dizer que para chegarmos um dia a tentar ver que luz é essa nova, nós passamos nesse encadeamento por situações importantes. Por exemplo, a luz do sol, ela é assimilada pela planta, não é isso? Através de um processo chamado de fotossíntese. As células têm um componente nelas, das células vegetais, chamado cloroplasto. Assimila a luz, metaboliza a luz e transforma a luz em alimento. Sabiam disso? Através da clorofila. E que nós vamos alimentar de muitos desses vegetais. Então, a luz é assimilada através dos primeiros movimentos de assimilação da luz física ainda, dessa luz exterior. Agora, olha o caminho da misericórdia para a gente achar o caminho da luz. Eu vou apertar vocês um bocadinho, rápido. Quando o princípio espiritual alcança o reino animal, ele passa, olha bem, ele passa por N tipos animais, não é isso? Para chegar no homem? É isso, Nilo? Muitos e muitos. Muitas e muitas espécies. Nós temos um tipo que nós vamos enquadrar aqui. Os répteis. Dentre esses répteis, nós temos um tipo, uma modalidade que é chamada de rincocéfalo. É um tipo de réptil. Esses tipos marcam há 60 ou mais milhões de anos passados. Lá na Terra ainda é bastante além do nosso mundo de hoje. Ainda tem alguns tipos desses répteis até hoje vivendo na Nova Zelândia, chamados de tuatara. Olhem bem, eles apresentam no crânio uma cavidade que tem escama tampando ela. Os cientistas não sabiam o que era isso entre os dois olhos do réptil. Um buraco aqui com escama. Ah, isso é um olho perdido na natureza. Mas com o decorrer dos estudos, compreenderam que através desta cavidade, a luz solar entra até onde está uma glândula chamada epífise. Já ouviram falar nela?
Só que nesta epífise desses répteis, a constituição fisiológica, as células que compõem essa epífise deles, chamam-se células fotorreceptoras. A luz cai lá e é transformada não em alimento, é transformada em estímulo nervoso para novas expressões psíquicas desse linfocético. A epífise foi se desenvolvendo nos outros animais. E hoje nós temos a epífise, não temos? É composta de células fotorreceptoras. Imaginemos que fosse, eu tinha que ficar lá fora no sol o dia inteiro. Ou então ir para a praia, não. Mas não tem mais isso, porque o que compõe a nossa epífise hoje são células chamadas de pinealócitos, que até o nome de pineal. Então elas secretam um hormônio, que o André Luiz foi o primeiro que nos falou disso em 1945, chamado melatonina. E tem um papel, esta glândula. Ela está no centro, lá no fundo do centro coronário. E o coronário é o centro da mente, é a sede da mente. Olhem bem, a pineal é sede do centro coronário e o centro coronário é sede da mente. Fizeram a relação? Difícil, Cida? Mas dá para gravar, porque vai ajudar a gente. Senão não teria mediunidade hoje. Ou teria mediunidade sem epífise? Não teria. Só que a sede do centro coronário, que é a sede da mente, ela é capaz de pegar uma outra luz que não é a luz do sol. E outra luz é esta? Não. Mais sutil ainda. Como é que Jesus se falou? Se chamou? Eu sou? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, através dessa conjugação epífise, centro coronário e mente, nós assimilamos os valores positivos da vida e incorporamos ao nosso psiquismo. Nós descobrimos assim, eu tenho que amar. E esses padrões vão sendo corporificados na minha vida prática. Porque ao invés de pegar a luz solar e transferir em estímulo nervoso, nós pegamos a luz do valor crístico em Jesus e a transformamos em estímulo de realização do bem e do amor. Olha como é que a busca da luz é complexa. Parte de fora para dentro. E no momento em que nós começamos a pensar, inicia-se o processo de orientar o ser da parte de Jesus. Começa a orientação do ser. Vocês estudaram aqui sobre áreas relacionadas com a educação. Foi isso? Por que da família? Como componente favorecedor da instrução e da educação. Falar da necessidade de introjeção pelo conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Então é preciso que isso não fique de fora. Por que eu tenho que me conhecer? Por que eu tenho que me educar? Por que eu não cheguei educado? Eu estou dando essa volta que tem umas palavras difíceis, não é fácil transmitir, às vezes pior para receber. Mas é porque a doutrina espírita trabalha com que tipo de fé?
Quem tem aprendido isso, para deixar de trabalhar, ele tem que ser muito, muito indiferente à vida. Ou estou enganado? Porque não é porque o Honório chegou aqui e falou, ou porque o outro fez a palestra. É porque ele sente lá dentro uma engrenagem perfeitamente lúcida, perfeitamente coerente, perfeitamente matemática, que vai levá-lo ao Evangelho. E vai entender que quando o Evangelho chegou, representa uma luz que nós já estamos capacitados a recebê-la e incorporá-la e refleti-la, que é o mais importante. Então, dentro dessa ótica, o princípio espiritual vai sequenciando a sua evolução e passa por muitos e muitos estágios. Passa pelos anfíbios, pelos répteis, pelos mamíferos, pelas aves e pelos seres ainda embrutecidos já com expressão humana, que são os humanoides. Passa pelas faixas dos hominídeos. E quando chega 1 milhão de anos para cá, começa um novo momento já de definições para nós. E esse momento começou há 45 milhões de anos antes. 1 milhão de anos surgiu, de lá para cá, e os homens foram como que se ajustando dentro de um plano de manifestação da sua vida mental. Na hora que o princípio espiritual começou a pensar, deixou de ser princípio espiritual para ser espírito. O cachorro tem espírito? Tem um princípio espiritual. Ou tem um princípio inteligente. Na hora que esse princípio espiritual está comandando aquela organização do caminho, do cachorro, chega a faixa de homem, não é princípio espiritual mais, é espírito. Espírito é o ser já com inteligência desabaixada. Já usufrui do pensamento contínuo. Pensamento contínuo, como o nome já indica, é a faculdade nossa em pensar, não tem jeito de parar. Encarnado e desencarnado, acordado e dormindo, anestesiado, não importa, então. O pensamento não se estanca. E nós comentamos que o caminho está onde? Foi o que nós comentamos? Está ficando conjugado? Então, desde o primeiro momento que o pensamento começou a sair da gente, Jesus estava a postos com seus emissários, ajudando-nos a encontrar o caminho, o encaminhamento, o endereçamento adequado do pensamento. Porque é a faixa que nós vamos trilhar. Todo o sistema educativo nosso, que vocês aprenderam nesse encontro, está com base na renovação mental. Não é renovação espiritual. Renovação mental. O que é renovação mental? É mudança da forma de pensar. A gente muda a forma de pensar na hora, mas para mudar o espírito gasta séculos. 1 ano, 2 anos, 5 anos,
Tem gente que muda o espírito em 2 meses, 1 mês, até em 2 dias. Mas tem que ter uma capacidade de testemunho, de sacrifício. Eu entro naquela porta, me deu acesso aqui, com uma ideia e sai com outra. Não pode? Mudou a mente, mas o espírito mudou, porque está cheio de condicionamento aqui. Eu vou chegar na minha casa e vou falar brandamente, bom dia. Eu bato na porta, ninguém atende, bato a segunda, quase jogo a porta no chão. Em vez de falar bom dia, o que eu falo? Vocês não escutam, todo mundo está surdo aqui. Eu bati 10 vezes. Aí os espíritos ficam uma tristeza com a gente. Olha a diferença da renovação mental com a renovação do espírito. E na medida que a mente renova e o espírito não consegue renovar-se, começa a criar o mal-estar para nós e o sofrimento. Então a treva da dor e do sofrimento surge quando a luz apareceu para nós. E que nós não incorporamos ela. Estou achando que eu estou apertando muito pouco. Pode ir? Isso que eu falei, anotem. A treva e o desconforto começa quando a renovação mental é um fato e o espírito não consegue acompanhar. E todas as vezes que a gente fala que fazia sempre, a mente grita. Está fazendo bobagem. E antes a gente fazia bobagem, não tinha compromisso nenhum, porque não conhecia a luz. Perceberam? Porque nós somos capazes de assimilar a luz, mas não somos capazes de refleti-la, de irradiá-la. Então o caminho da luz que está sendo estudado aqui, eu entendo que não é o caminho da luz de aprender. É o caminho da luz de irradiar. Não é o caminho da luz que veio mostrar o que é certo, mas o caminho da luz para se viver aquilo que é correto, que é certo. Porque nós estamos cheios de valores na cabeça. Se bobear, tudo que eu estou falando aqui, vocês já sabiam. Talvez tivesse meio esquecido. Porque conhecimento já existe. O que está faltando é a capacidade aplicativa do conhecimento. Posso ir em frente? Então vamos notar que nesse instante que se atingiu isto, abre-se o componente para a renovação mental. Agora, o processo da renovação mental é o que vige, é o que está presente para o novo mundo regenerado. Porque para o mundo regenerado, o mecanismo é o que vocês estão estudando nesse ponto. É a educação. Aprende-se e vive-se. Aprende-se e vive-se. Porque por enquanto eu estava vivendo para aprender. Era o contrário. Perceberam? Não era assim? Aprendi. Eu entrei numa fria, não falamos de vez em quando? Também aprendi. É o inverso. Uns querem viver ainda assim, viver para aprender. Até tem ditado, né? Vivendo se aprende, na frente sofrendo. Agora os que estão usando a inteligência com clareza estão tentando diminuir o sofrimento. Aprender para viver mais tranquilamente. Por isso é que começou desde o início o processo informativo, onde surgiram os elementos que vieram em todas as épocas orientando a humanidade. Como é que é o nosso horário, gente? Até que hora? Mais 5 minutos. Mais 5? Então o que acontece? Como é que acontece então? Acontece é que os séculos foram se sucedendo e na pergunta
622 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: Deus concedeu a determinados homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos reencarnaram elementos com essa função, com essa missão, para ajudar. Sempre que nossa mente já está preparada, surge a orientação. Nunca vem orientação para catucar a gente, poder aprende isso não. É na hora que despertou a nossa capacidade perceptiva, é que vem o auxílio superior. Então, podemos dar um salto na evolução e chegar na época da Índia, do Cântico dos Vedas, ou na China, com o Foi, que define uma série de valores que ia facilitando a evolução. Muitos e muitos outros iniciados surgiram em todos os séculos, em todas as civilizações. Para facilitar o mecanismo da aprendizagem, criaram-se núcleos. Eu gosto de usar essa imagem. Esses núcleos da evolução são chamados de templos iniciáticos. Para entrar aqui, eram aqueles já que estavam descobrindo esse mecanismo que nós falamos aqui. Entravam aqui. Mas para entrar aqui tinha que apresentar o quê? Uma ficha de coragem, de determinação e de ânimo, de disposição de aprender. Passavam por testes profundos, não é isso? Para ver se tinha coragem. Tá? Depois de muito tempo que esses templos existiram, foi aproximando a era da revelação universal para toda a Terra. A vinda de Moisés para nos orientar no plano educacional foi mais ou menos abrir as portas desse tempo. Entendeu? Abre as portas. O que era falado só aqui dentro, vamos falar para o povo. Perceberam? Mas nós vamos fechar essas portinhas para dar uma outra ideia didática. Foi em cima desses templos que a grandeza do alto em Jesus colocou as pilastras como verdadeiras pedras de sustentação. E em cima dessa pilastra fez uma laje chamada Moisés. Ficou claro? Trouxe aqui revelação. Benévola, gostosa ou impositiva? De fora para dentro. Aqui eu tenho o homem recebendo o impacto desses movimentos, que a mente já estava aberta. 10 mandamentos. Como eu digo, falei recentemente num encontro. Quase todos, se não todos, não conhecemos os mandamentos. Pode ser que alguém conheça até de cor direitinho. Eu não sei. Porque eu sei que na hora que eu piso num deles, ele grita aqui dentro com todas as letras que está escrito na Bíblia. Perceberam? Se eu falar qualquer coisa, ou uma atitude qualquer que contraria. São 10 mandamentos em cima do ser. Então o mandamento, a lei mosaica é coercitiva, coação, impositiva, machuca. Porque ela está atuando de fora para dentro para nos clarear o raciocínio. É como nós dizemos mais. 7 dessas leis de natureza negativa. 3 de natureza positiva. Não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar isso, não cobiçar. Tudo negativo. Não. É para o instinto. Fica quieto aí. Não mexe, não faz bobagem, não faz isso, não for, não mata. E 3 positivos. Amar a Deus, guardar o sábado, honrar pai e mãe. As 7 refreiam nossas irreverências. E os 3 positivos
nos projetam para o infinito do amor. Que é a mensagem positiva que o Evangelho vai trabalhar amplamente. Vamos guardar isso? 10 mandamentos, 7 negativos, não faço. E 3 positivos que se deve fazer. Inclusive ali se encontra o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus. Não é isso? Guardar o sábado é o outro positivo. E honrar pai e mãe. Mas depois do intervalo nós pegamos por aí. Ok? Mensagem de Moisés. Definindo esse papel que ela exerce sobre a nossa individualidade. Então representa uma forma de a orientação superior visitar o território dos homens, oferecendo componentes para as reflexões da própria individualidade. Em cima dessa revelação mosaica, nós vamos ter mais um piso trabalhado, no caso que tem Jesus. Revelação do amor. Ei. Como é que é? Eu tenho para mim que existe um endereçamento e uma postulagem muito tranquila da misericórdia. Porque você quer ver, os 3 positivos definem amar a Deus, que é a síntese de todos os mandamentos. Você tem depois o honrar pai e mãe, que é a nossa capacidade de administrar a vida com carinho. O pai é o direcionador de todo o universo. Honramos a ele. E a mãe significa a mãe natureza. Não adianta eu amar a Deus e desamar o próximo. Não adianta eu amar a Deus e desamar meu corpo. Não adianta eu amar a Deus e desamar minha família. Amar a Deus e reclamar da cidade que me abriga. Amar a Deus e reclamar da chuva. Amar a Deus e reclamar do sol. Então a mãe natureza representa o nosso grande berço onde nós estamos posicionados. Não quer dizer que eu não possa ter inconformações aqui dentro e querer melhorar. Se eu estou com um corpo ruim, não, eu tenho que amar a minha mãe natureza, o meu corpo. Não é por aí. E como ele está, eu tenho que buscar tratamento para ele. Agora, o honrar significa a valorização. Primeiro ponto. E o outro que seria o trabalho. Santificar o sábado. Santificar o sábado é honrá-lo em qualquer dia da semana. O sábado é quando você trabalha com descanso. Tanto que Deus trabalhou nos 6 dias e descansou no 7º. E Jesus fala, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Você chega no seu serviço pela manhã, assenta na sua mesa e fala, meu Deus me abençoe. Quando se assusta, o relógio chegou no final. Você estava preocupada com a tarefa, trabalhando por amor ao trabalho, por amor ao que ele pode efetivamente, vamos dizer, favorecer. E a maioria ainda trabalha no serviço, opera no trabalho chamado ação. Movimenta o ambiente, mas não muda integralmente. Diz Emmanuel que nos planos superiores o trabalho não é imposto, é espontâneo. Tem um que chega, pega o serviço às 8 e fala, eu tenho que trabalhar 10 horas para ir embora para casa. Chorando e reclamando o tempo que está trabalhando. Então o trabalho. A nossa submissão aos padrões superiores com grandeza íntima, Deus e o ambiente que nos envolve. E, evidentemente, amar a Deus e ao próximo na linha interativa de crescimento são os 3 mandamentos que te jogam para o infinito. Agora, isso para mim tem atendido perfeitamente. E o 7 representa uma linha setenária onde nós percorremos as nossas necessidades de constante reeducação. Porque o não matar tem que sempre reciclar na espiral. Porque nós não matamos
graças a Deus, o semelhante. Vamos dizer que nós estejamos vencidos essa etapa. Mas como o mandamento é dinâmico, ou seja, ele não é estático, então ele sempre está presente, ou não está? Vocês não matam a esperança dos outros? Às vezes nós não matamos? Quantas vezes nós matamos o sorriso da pessoa? Eu estou numa alegria, hoje você está alegre, você não sabe o que tem que te contar. Fechou o sorriso. Isso são furtos, ou eliminação, ou morte que nós temos. Certo? Nós não matamos o tempo de maneira refletida. Então, muita coisa. Nós falseamos a verdade. Nós não somos autênticos. Às vezes o carro deu uma batidinha ali fora, o para-choque com o outro, resolveu cada um falar, vocês não fazem uma ideia batida para fazer esse. Quer dizer, nós forjamos determinadas linhas dos fundamentos das emoções. Sempre preciso de administrar isso. Deu uma ideia? Pensemos. Você nos deu chance de falar sobre isso aqui. Então nós vamos observar que em cima desse piso entra um amor. Quer dizer, isso aqui nos leva ao mecanismo da renovação mental e com Jesus nós partimos para a renovação do espírito pelo fazer. Pelo fazer. Então o que é isso? Calma e tranquilamente, esses valores vão penetrando em nosso íntimo. Quando penetra dentro de um plano de consciência, há um anseio de sair. Então, o que entra em sabor de justiça, sai em sabor de amor. Então, Paulo define assim, o cumprimento da lei é o amor. Percebendo? Aquele que cumpre a lei vive o amor. Então, isso é muito interessante. Então, as verdades que chegam até nós podem sair do amor de outrem, mas são ameaças a nós, que contraria o nosso status, a nossa forma de sentir e de ser. Quando nós incorporamos aquilo sai na fisionomia do amor. E o último piso, para completar, nós não vamos desmanchar o telefone ali, diz assim, ó, doutrina espírita, que é a doutrina da a verdade representa uma verbalização coerente. Uma verbalização ou uma palavra expressa com paz íntima, com segurança. Então a doutrina cabe. Por que amar o inimigo? Que Jesus propôs. Então a doutrina veio num momento em que define um processo, um tempo de maturidade. Jesus no momento de maioridade. E Moisés no processo, numa área, melhor dizendo, num momento de juventude, de adolescência da humanidade. Então, a adolescência com Moisés, a maioridade com Jesus e a maturidade com a doutrina espírita. Jesus vive e projeta como e por que viver. E vamos notar que com Kardec nós aprendemos o porquê e o para quê. Então vamos dizer um exemplo. Kardec não. Nicodemos pergunta a Jesus. Pergunta não, postula uma determinada dúvida. Dizendo assim, o Nicodemos, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode operar os sinais que tu operas sem que Deus esteja com ele. Aí Jesus, notando as preocupações dele quanto a Deus, mostra o quê? Em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa foi a resposta. Nicodemos não entendeu. Definiu assim, como pode ser isso? Pode um homem nascer sendo velho e entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus voltou a insistir, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Então vejam bem. Vou usar mais um cantinho do quadro aproveitando. Nascendo de novo, constantemente reencarnando, nós vemos o reino de Deus. Temos uma visão panorâmica, como nós falamos, pela mudança da mente. Agora, quem quiser entrar, que é o plano da sublimação, fazendo luz ou refletindo luz, qual que é o sistema? Reencarnar ou nascer da água, ou renovar-se, nascendo do Espírito. Se a doutrina tivesse lá naquela época, seria talvez extemporânea. Porque Jesus falou nascer de novo, definindo o mecanismo reencarnatório. É isso? Imaginemos Jesus dizendo para Nicodemos assim: senta aí que eu vou te contar. Existe uma célula masculina que se chama espermatozoide. E existe uma feminina que se chama óvulo. Na fecundação pelo ato sexual ou in vitro, as duas se casam e formam o zigoto. Esse zigoto é uma célula que começa a se desdobrar na formação do embrião. O embrião transforma-se com o decorrer do tempo no feto, dando margem a que nasce a criança. E esse zigoto, na hora que se conjugam as duas células, o espírito se aglutina pelo seu psicossoma. Acho que Nicodemos tinha entrado em parafuso. Tudo isso era extemporâneo. Então foi preciso que viesse doutrina espírita no seu tempo, lançando luzes numa linha perfeitamente científica entre os mecanismos e informações filosóficas e o contexto da pesquisa científica. Então hoje nós trabalhamos com naturalidade o sistema. Então muitos dizem, nascendo de novo, a criatura vê. Agora, para entrar, é que realmente representa o que é mudança espiritual. Para entrar tem que nascer da água, que é reencarnar, não é? Não é a imersão do espírito na água, no líquido amniótico, no ventre materno. E para entrar precisa de nascer do espírito. As duas coisas, reencarnar e renovar. Os dois nascimentos, ou se preferir, os dois renascimentos, implicam em concepção ou fecundação. Isso de vez em quando nós falamos em nossas reuniões. No primeiro caso, nascer da mulher, ou nascido de mulher, ou nascer da água é fecundação biológica. Espermatozoide com óvulo. Mas dizem os espíritos que tem também o quê? A fecundação psíquica. É quando nossos padrões fertilizáveis do sentimento se predispõem a receber os elementos fecundantes do plano espiritual. Nós estamos com todos os nossos padrões fecundáveis praticamente receptivos, não estamos? Não estamos? Entramos numa palestra. O assunto da palestra vai ser paciência, calma, ponderação. Sentamos nas cadeiras, o expositor dá um show para nós do que significa ter equilíbrio, serenidade, paciência. Nós entramos com aquela proposta e os valores foram semeados. Semeadura em grande monta. Saímos fecundados. Nem embrião tem ainda, apenas fecundou. Porque tem que dar o tempo de maturidade para fecundar e nascer um novo personagem dele mesmo, que é o Filho do Homem. Ficou claro? Mas no primeiro encontro, ele fez sinal para o ônibus não parou. Aí ele soltou os palavrões, você não escutou não, mas soltou tudo que tinha. Pela impaciência, pela intolerância, os espíritos eram assim, abortou. Perdeu? Hein? Pode falar. Então o que vai acontecer?
Ele fica triste, acabei de aprender lá, meu Deus, que eu tenho que ter calma. Eu não era para pegar esse ônibus, sei lá o que aconteceu, eu ia chegar fora de hora, ter problema, ou... Não, ele soltou os carros. Nessa altura, eu tenho que assistir mais e ler mais. Mas, até daqui a pouco ele começa, chega um dia alegre, não te conta a calma que eu tive com o Ricardo. Ele aprontou comigo, eu fiz assim, fiquei até pastel. Ah, mas estou numa alegria, porque ele deve estar chateado do que ele falou. Mas eu estou ótimo, porque eu fiquei calmo e sereno. Perceberam? Nesse caso houve um aproveitamento desse valor do nascimento interior, que no segundo caso não é a... Aí ficou uma germinação. E nós vamos dando campo a essa germinação. Até que efetivamente o caractere toma conta e nós mudamos a personalidade. Então o filho do homem é o que renova dele mesmo. O filho da mulher é o que renasce por misericórdia, contando com a cooperação de outros, para a implementação da aprendizagem. Dentro desse esquema, justiça, amor, então tem o espírito da verdade, é que nós vamos verificar todo um sistema em que os mecanismos da luz vão se fazendo, vão se operando amplamente. De todas essas revelações, nós vamos notar que aqui está a base fundamental de nossa libertação. Essa aqui prepara e essa aqui clareia o entendimento. Então, em termos de educação, o mestre por excelência é Jesus. 13 de João. Vós me chamais Senhor e Mestre, dizei bem, porque eu sou. E ele solta todo um sistema de esclarecimento, toda uma didática para nós. Com base em que cartilha? Na cartilha do exemplo. Então a vida do Cristo representa um chamamento para nós de trabalharmos a linha operacional das convicções. Jesus, ao nível do Espiritismo, não nos leva para naquele tempo, não. A doutrina traz aquele tempo hoje. Perceberam o sentido? As religiões, às vezes, sem crítica, diz assim, numa exposição, naquele tempo, disse Jesus. Está errado, não. Mas nós trazemos para hoje, numa atividade levada a efeito, não sei se foi ontem, a Maria Fernanda estava comigo, nós mostramos um sistema em que o Evangelho define em todas as suas palavras, em todos os seus enunciados, a realidade moral. Porque tem muito espírita que acha que a moral do Evangelho está nas bem-aventuranças. Aliás, Kardec escreveu bem-aventurados os aflitos, pobres, puro coração, está tudo lá. O resto que não está no Evangelho não é moral. Não foi isso que Kardec. Na introdução ele define o quê? Que é preciso coletar, pegar o sentido moral do Evangelho. Ele preferiu os comentários nessa área. Porque a letra do Evangelho, em termos de educação, aprendamos. A letra do Evangelho é material didático. E tem gente que fica feliz com o material didático. Querem que explique como é que funciona isso? Seria bom? Vou dar um exemplo de material didático no lugar do conteúdo didático. Tem evangelização da criança aqui, não tem? A aula que vai ser aplicada, essa eu repito de vez em quando também. A aula que vai ser aplicada é disciplina e ordem. Tem essa aula na pasta lá? Tem. Disciplina e ordem para as crianças. E nós situamos na página da União várias referências práticas. Nós podemos usar várias colocações que definem nível de disciplina contida no universo, ou na sociedade. E tem uma referência prática lá, que nós colocamos como sinais de trânsito. Não sei se vocês se lembram, na pasta da União Espírita Mineira. Então a professora junta
Não pode ser no meio rural que não tem isso, mas na cidade, que tem trânsito. E pega lá placas de contramão, direção única, proibido estacionar, proibido ver essas placas todas, para poder fazer o quê? Explicar, motivar os alunos e a aula, para poder fixar no disciplina e ordem, porque o trânsito disciplinado, com aqueles sinais, vai oferecer segurança, não é isso? A proposta? É. Vai disciplinar e ordenar o campo ambiente. Então o que ocorre? A evangelizadora fez um trabalho brilhante. Encheu a mesa de cartazes, cortou em revista, pegou em... Que sinal é esse? Contramão. Que sinal é esse? E foi aquele sucesso, ela ficou empolgada. Mas não teve a capacidade de amarrar. Quando o menino chegou em casa, o pai ou a mãe perguntaram assim, como é que foi a aulinha? Ah, pai, foi brilhante, que feliz. Pode perguntar qualquer sinal de trânsito. Entendeu? Aprendi. Quer dizer, muitas palestras se fazem assim na doutrina hoje. Falam, contam casos e vai. E o pior é que a gente ri, bate palma, fica numa felicidade. Não é assim? Quando vem aqueles caras, a gente fica feliz. E nem crianças ainda da grande massa. E falta capacidade interativa desse material trabalhado com o componente de alteração moral. A luz periférica não conseguiu tocar para o desabrochar da luz de dentro para fora. Então nós temos, por exemplo, repetindo uma experiência que é muito fácil para vocês entenderem, que eu machuquei muito vocês na primeira parte, muita coisa difícil. Agora eu vou fazer mais brandamente. Nós comentamos esse mesmo fato há 1 ou 2 dias, a Maria Fernanda vai avisar, ela foi no domingo, foi na segunda. Nós contamos assim. Eu abro o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, tem a pesca maravilhosa. Já ouviram falar nela? Pesca maravilhosa. A narrativa diz assim, a partir do versículo 3. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse para Simão, faze-te amaralto e lançai as redes para pescar. Simão diz assim, Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Bonita passagem, né? Palestras podem surgir assim. Mar da Galileia. O vento bate com serenidade, naquele frescor, na face daquele povo rude que estava calando. As ondas do mar da Galileia, naquele seu movimento, naquele marulhar de uma tarde, tal de uma manhã X. Os barcos dispostos para o trabalho, que foi incessante durante todo o dia, coisa parecida. Se foi de manhã, que deve ter sido de manhã a passagem, e já retornaram da sua atividade durante a noite. As ervas lindas, e começa assim, 50 minutos que está traçando. Então, no final, eles lançaram as redes e colhiam uma grande quantidade de peixes. Agora, quem tem aproveitado para fazer luz, utiliza a luz do Evangelho de fora para dentro e tenta ajudar o companheiro por reflector do campo mental para que ele tire conclusão. E entrando num dos barcos que era o de Simão. O barco estava onde? No mar da Galileia. Isso é material didático para chegar para nós hoje. Naquele tempo, o mar da Galileia. Hoje qual o mar?
Qual mar? Mar da vida. Mar da vida. Nós não navegamos no mar da vida, não somos barcos. Olha que diferença. Esse nosso barco tem redes dentro dele, não tem? Família é uma rede, dinheiro que a gente tem é uma rede, inteligência é rede, faculdade de falar é rede, o automóvel que nos facilita o movimento é rede, a amizade que a gente tem é rede. Não conhece rede? Então, o que é o barco? É a nossa posição na vida. Olha só o que o Espiritismo ensina para nós. E quando Jesus entrou nesse barco, que pode ser o meu, pode ser o seu, pode ser o seu, qualquer um de nós, a pessoa está aqui. Vem a palavra dele. Pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. Naquele momento afastou o barco. Efetivamente, não foi? Para facilitar de falar? Ficar vista pelo povo? Material didático. Porque afastar um pouco da terra, o que é? Saiam de ti dos interesses puramente. Se você sair demais, você fica alienado. Mas se você ficar colado no povo, você não chata. Então o nosso trabalho é esse, né? A terra hoje, aqui do Brasil, está cultivando carnaval. Nós afastamos um pouco, pelo menos, esses dias. Perceberam o que é afastar um pouco da terra? Quando a gente afasta um pouco da terra e Jesus entra na sua orientação, o que acontece? Ele se assenta. Então o assentar não tem sentido negativo, é sentido de segurança. Porque ele encontrou firmeza na gente. E quando ele se assenta, ele fala do barco para a multidão. Quem está falando aqui agora? Sua nora? Não. Eu estou tentando oferecer meu barco para que através da espiritualidade Jesus possa falar. Mas na hora que eu começo a falar só meus casos pessoais, fechei aqui. E fico levando os meus conceitos. Por isso que nós levamos no nosso trabalho, principalmente aquilo que a gente tem que fazer também. Porque quando eu falo daquilo que eu faço, efetivamente eu falo com autoridade. Quando eu falo daquilo que eu não faço, mas tenho vontade de fazer, e luto para fazer, eu tenho semi-autoridade. Quando eu falo daquilo que eu não faço e não quero fazer, eu não tenho autoridade nenhuma. Entro aqui e saio aqui que nem parede, estou. Então se assenta e fala. Agora veja a expressão. Renovação mental e renovação espiritual para fazer luz. Quando acabou de falar, disse assim, irmão, faze-te amaral. O que é isso? Já tinha acabado de... Já te ensinei. Quem estava perto era você, porque elas o barco seu.